Daniel capítulo 1, versículo 17, está escrito: A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. E Provérbios capítulo 8, versículo 12 diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Irmãos, eu decidi gravar essa mensagem porque eu tenho visto muita dúvida no meio do povo de Deus se podemos tomar a vacina ou não. A resposta a essa pergunta, se os crentes em Jesus podem tomar a vacina, é: não só podem, como devem. Eu queria que você ouvisse essa mensagem até o final e eu vou explicar o porquê. Primeiramente, nós temos que entender que foi Deus quem deu ao homem inteligência e o capacitou para produzir tratamentos e medicamentos para combater as doenças que existem na Terra. Deus é o Pai da ciência. Um dos evangelistas, Lucas, era médico, inclusive, e como médico, ele usou os recursos que tinha na época para o exercício da sua profissão. O Deus vivo que venceu a morte na cruz para gerar vida é o Deus que nos deu a ciência e nos permitiu ter a vacina. Mas, pastor, eles fabricaram essa vacina muito rápido. Meu querido, isso se chama tecnologia. Diante de uma necessidade mundial, pois a pandemia atingiu o mundo inteiro, a ciência mundial se voltou toda para os estudos dessa vacina. Por isso, ela pôde se desenvolver tão rapidamente. E glória a Deus por isso. Ah, pastor, eu fiquei sabendo que a vacina é a marca da besta. Irmão, a vacina não é a marca da besta, como muitos estão dizendo por aí. A marca da besta está relacionada primeiramente à economia, pois aqueles que não tiverem essa marca não poderão comprar nem vender. E além do mais, a marca está associada à adoração do anticristo e não tem nenhuma relação com aqueles que já pertencem ao Senhor Jesus. A igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, já foi selada com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e capítulo 4, versículo 30. Isso significa que ela não poderá mais ser selada em paralelo com uma outra marca diabólica e anticristã, perdendo o selo do Espírito. As pessoas que estão usando o nome de Deus contra uma vacina que pode conter essa pandemia, que já matou quase 500 mil brasileiros, inclusive pastores, estão equivocadas e têm levado pessoas ao engano. Infelizmente, muitos pastores, muitos líderes cristãos estão usando o nome de Deus para influenciar pessoas para a morte. Eles pregam aqui no Brasil contra a vacina, mas eles mesmos vão se vacinar no exterior. O objetivo da vacina é imunizar, é livrar o ser humano de uma determinada doença e da morte que ela, porventura, possa vir a causar. Em Israel, nos Estados Unidos, vários países do mundo, as atividades estão voltando à normalidade, porque a maioria da população já tomou a vacina. Se ela existe para nos auxiliar, para promover a vida, então ela é de Deus. Deus deu à humanidade a ciência para isso, para enfrentarmos os vírus de todas as doenças que há séculos vêm assolando a humanidade. O aumento do tempo de vida no ser humano que aconteceu nas últimas décadas foi graças à descoberta das vacinas. A imunização é de Deus, a vacina é de Deus. Há líderes religiosos evangélicos dizendo que a vacina faz mal, que vai alterar a nossa natureza, a nossa genética. Deixa eu te falar uma coisa.
Ainda que se fosse algo nocivo à nossa saúde, Deus não permitiria que nós fôssemos atingidos. Eu quero ler com você o texto de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Jesus disse assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. A vacina atinge o corpo. Não tem nada a ver com o espírito e com a alma. Vacina é para a cura do corpo. Infelizmente, tem crescido o número de pessoas que acreditam que não se deve vacinar. É o chamado movimento anti-vacina. Na sua maioria, esses indivíduos acreditam nas diversas fake news que são espalhadas pela internet, que divulgam falsidades e tentam colocar medo na população, divulgando teorias da conspiração de vários tipos. E se nós formos considerar do ponto de vista da saúde pública, a vacinação, ela não visa proteger somente uma pessoa, mas toda a sociedade. Ela é, portanto, um ato de civilidade para que a população alcance a imunidade. Havendo a vacinação e a consequente imunização da grande parcela da população, pessoas que por algum motivo não forem vacinadas também estarão protegidas, uma vez que o vírus para de circular. Olhando do ponto de vista teológico, a vacinação se mostra como um ato de amor ao próximo. Não se toma a vacina somente para proteger a si mesmo, mas para proteger aqueles que estão ao nosso redor. Fazer oposição à vacinação de forma deliberada é uma falta de amor e, portanto, uma atitude distante da mensagem do Evangelho, da mensagem de Jesus. Infelizmente, ainda são comuns pregações simplistas que afirmam que, podendo Deus curar todas as doenças, não seria necessário se vacinar e que isso seria falta de fé no poder de Deus. Esse tipo de engano leva à morte, inclusive pessoas de boa fé, porque o corpo não produz ainda os anticorpos que são garantidos pela vacina da Covid. E os líderes religiosos que fazem esse tipo de pregação anti-vacina deveriam rever seus conceitos, porque muita gente considera a palavra que vem do púlpito como definitiva. Deus é aquele que dá sabedoria, discernimento e conhecimento para o ser humano criar soluções aos problemas que afligem a sociedade. Como consequência, a vacina não deve ser vista como algo que concorre à ação de Deus, mas sim como fruto da misericórdia de Deus, que capacita o ser humano a pensar e criar um recurso que seja capaz de encerrar uma pandemia. Vacinar, portanto, é um ato de amor, que deve ser incentivado por todos nós que nos dizemos cristãos. Todo discurso negacionista a respeito das vacinas deve ser rejeitado e visto como ato egoísta e, portanto, anticristão. Essa é a minha opinião. E só para testemunhar aqui, eu já tomei a primeira dose. Eu e todos os colegas de trabalho aqui do setor aéreo. Todos nós tivemos reações leves, sem nenhuma anormalidade. Alguns estão com medo dessas reações, mas eu quero te dizer que pior do que uma reação à vacina é ficar entubado, é não conseguir respirar. Feche a sua boca e tape o seu nariz apenas por 1 minuto e você vai entender o que eu estou falando. Compartilhe essa mensagem, ela pode salvar a vida de alguém. Coloque a sua opinião nos comentários a respeito desse assunto. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.